Bem, Ricardo Mota, entrevista desta semana, está tratando do tema economia em tempos de pandemia e o nosso convidado é o empresário Robson Rodas, superintendente do Shopping Maceió. Eu deixei como indagação para ele, gente, no intervalo aqui, a questão que é permanente, infelizmente, ainda na cultura brasileira, do sabe com quem está falando. Nem vamos tratar aqui do caso do desembargador de Santos, né, que é um personagem absolutamente desprezível. Mas acontece no país inteiro e aqui em Alagoas também. Robson, existe essa dificuldade de fazer com que as pessoas cumpram o protocolo? Eu sei que a maioria das pessoas não, mas tem muita gente que insiste em achar que pode tudo, né? Não tenha dúvida, Ricardo, não tenha dúvida. A sociedade como toda, ela cumpre rigorosamente. Se não cumprisse, estavam perdidos, né? Estavam perdidos, porque a gente trata de vida humana, né? Nós somos seres humanos, eu fui acometido do Covid e sei o que é esse vírus traiçoeiro, miserável, que acaba e destrói o ser humano. E a gente tenta conter, dentro do possível, principalmente na área externa. Na área externa, estacionamento, né? Estacionamento. Tivemos vários casos, é impressionante, cara, é aquilo que você bem colocou. Tivemos vários problemas. Nós temos uma vaga sim e uma vaga não, e um gelo baiano, como a gente chama, pintado de vermelho, que é o proibido. E as pessoas vêm com caminhonete, com SW4, com Ranger, com Amarok. É característico isso, né? Característico. E eles entram sobre o vermelho, e aí o cortejo do segurança, do apoiador, boa tarde, bom dia, boa noite, o senhor sabe quem está falando? Eu sou fulano, eu sou Beltrano. Cadê o Rodas? Está aí, quero falar com ele. Meu Deus. E eu fui lá várias vezes, amigo, infelizmente, vamos relocar o carro para outro local. Não, eu vou deixar aqui, pode chamar SMTT, eu vou deixar o carro aqui. São esses problemas. Muita arrogância, né? Muita arrogância, muita arrogância. E internamente também, Ricardo, nós tivemos alguns problemas. Por exemplo, em todos nós, eu estou falando no Maceió Shopping, no Antigo Guatemi, em todos os shoppings. Você sabe que nós temos lojas que vendem sorvete. Nós temos quiosques que vendem sorvete. E o decreto é claro, o decreto do governo e o decreto do prefeito é claro. Você, ao sentar, você tira a máscara, ao consumir e ao beber, ingerir alguma bebida. Ou você para em algum lugar e faz a sua degustação. As pessoas querem pegar o sorvete e saírem pelo mall, pelo shopping, degustando sorvete, não pode, é proibido. Sem a máscara. É óbvio, ninguém vai tomar sorvete com máscara. Mas é uma imagem que me chamou a atenção. No primeiro dia em que os shoppings reabriram, exatamente eram pessoas descendo ali, enfim, na escada rolante, e você fica mais visível, por óbvio, né? Fica mais alto. Eram 3 ou 4 pessoas tomando sorvete com a máscara no queixo. No queixo. E essas pessoas foram abordadas em todos os shoppings. Uma coisa impressionante, Ricardo, a imprensa toda na porta do shopping, o shopping abriu meio-dia no dia 20 de julho. Eu, particularmente, estava lá para recepcionar os clientes e mostrar que a gente estava ali para... Cortesia, cordialidade. Cortesia e agradecer e dizer que estamos todos juntos para conter essa pandemia com os protocolos. E um cidadão com quase 2 metros de altura, inclusive saiu no TNH, a foto dele, inclusive a matéria, é um cidadão com quase 2 metros de altura, careca, com a máscara no queixo, querendo entrar, não foi deixado entrar, ele ficou arretado e tiramos fotos e filmaram, assim, a imprensa toda, ele pegou a caminhonete, saiu arrastando o pneu e foi embora. Infelizmente, nós não podemos fazer o contrário. Essa história da empatia, da solidariedade, do respeito, da cortesia, da civilidade, isso não se aprende no colégio, né? Ou você traz de casa, ou a vida vai ter que lhe ensinar de uma outra forma, né? É verdade. Agora é difícil, termina ficando dia a dia. Eu imagino os funcionários do shopping que ficam nessa área externa, tendo que ouvir desaforo, né? É verdade. Nós tivemos alguns problemas e nós notificamos os lojistas, não só de sorvetes, mas os de quiosques, para que nenhum consumidor deixe de ser orientado na compra do sorvete, na compra do suco, na compra do refrigerante, que ele pare para consumir, sente ou fique em pé para consumir, porque é proibido por decreto e pela Organização Mundial de Saúde
ele sair pelo corredor do shopping, pelo mall, degustando e com a máscara no queixo. É uma imagem chocante. E foi que me chamou a atenção, de fato, no primeiro dia. Não é possível, quer dizer, ficou como uma marca. Robson, você vê problemas mais com jovens ou com pessoas idosas, ou não tem preconceito de idade nessa história? Eu, particularmente, o jovem está mais antenado no cumprimento do protocolo do que uma parte da nossa geração. Os grandes problemas são surgidos pela nossa geração. Interessante isso. Interessante. Os jovens, em todos os shopping centers, estão cumprindo quase que rigorosamente os protocolos. E é muito simples, Ricardo, o protocolo é muito simples. Você tem uma linha indo e uma linha voltando. As pessoas respeitam isso? Quase que não. Mas a maior parte são os adultos, são os da nossa geração. E o jovem não, os jovens se ligam, porque eles são muito antenados. E aí a nossa segurança, de todos os shoppings, e o nosso em particular, eles falam, olha a linha verde indo e a outra seguindo do lado contrário. É complicado você isso. E quando o shopping começa a ter mais fluxo, a gente aumenta o número de colegas, colaboradores para orientar. A gente está tendo mais trabalho nessa linha, só de orientação. Mas o cumprimento do protocolo nos toaletes, rigoroso pela população, principalmente nas praças de alimentação, eles estão mais contidos, mais temerosos com as distâncias. Então, eu acredito que o maior controle está sendo feito. O que precisa é a população, Ricardo, se conscientizar de que realmente, se a gente não se ajudar, se a gente não colaborar, digamos, eu digo com o governo, porque o decreto é do governo, eu digo colaborar com o controle da pandemia de um modo geral. Eu sou responsável, você, todos nós somos responsáveis, e o governo está ali para coordenar, para mandar, para decidir, para exigir. Eu vejo o trabalho incansável do secretário de saúde e toda a área de infectologia, os médicos, o próprio governador e a prefeitura, e nós temos que colaborar. Eu só sinto, infelizmente, que tem alguns segmentos que não estão nem aí, entendeu, Ricardo? Esse é o grande problema. Eu acho que não adianta eu fazer, você fazer, a população fazer, e uma parte dela não querer fazer, e um segmento empresarial não está nem aí para o que está nem aí. Não é bem assim. Eu acredito que nós todos deveríamos estar no mesmo barco, na mesma direção. Seja qual for, se é supermercado, se é home center, se é caixa econômica, se é shopping center, se é galeria, se é o centro de Maceió, se é o Jacintinho, se é o Benedito, deveríamos todos estarem cumprindo o distanciamento. Ora, porque os shoppings estão cumprindo e os demais não estão? Mesmo supermercado, você sente, supermercado eu sempre frequentei, eu nunca deixei. Uma vez por semana, mas enfim, sempre fui. E você sente que há um afrouxamento já, né? Já no começo era mais rigoroso, depois... Vocês não temem chegar a esse ponto, não? Não, tá... Enfim, o governo já acena com a possibilidade de fechar de novo, que eu não acredito, mas enfim... Esse afrouxamento, ele não é natural depois de um aperto? 4 meses não é brincadeira? Ricardo, eu vou falar para toda Alagoana. E muito bom porque nessa base da sua audiência. Eu acredito que se o governador e o prefeito forem decretar o retrocesso, ou seja, a involução, não será por conta do shopping center. Não será. Absolutamente, eu digo, falo por todos. Rigorosamente os controles sanitários estão sendo feitos interno e externo pelo shopping center. Se o governador e se o secretário de saúde, comitê de gestão da pandemia e a prefeitura tem que ver, amigo Ricardo e telespectadores, a questão são outros segmentos. São feiras, são outros players de supermercado e home center, não me interessa, mas os shopping centers estão cumprindo rigorosamente. Até porque, Ricardo, aquela pergunta sua da área econômica, a gente sabe que nada vai acontecer agora, Ricardo, nada. A evolução do varejo, nesses 35%, acreditamos, e respondendo a sua pergunta, a gente só deverá atingir, se atingir, em novembro. Em novembro.
Por que novembro? Que é o antecipo de compras, é o antecipo Natal. A gente está se programando com pais, depois vem primavera, depois vem crianças, para depois vir novembro. Se Deus quiser e a gente manter esse equilíbrio, a gente vai melhorar até lá. E eu vou ter que fazer outro intervalo comercial. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouco, aliás, vou pedir que você conte um pouco da sua experiência, entre aspas, que não é uma experiência boa, com a Covid-19. A gente volta daqui a pouquinho.